Como mensurar o seu lançamento? Cada vez que você executa um lançamento, é importante analisar os dados para fazer uma análise e fazer melhorias para os seus próximos lançamentos. É disso que a gente vai falar hoje aqui no episódio 4 do Sevencast. Para quem não sabe, o Sevencast é o podcast da 77 Digital Marketing. A gente é uma aceleradora de negócios com especialidade em lançamentos de infoprodutos. Meu nome é Breno e quem está aqui comigo hoje é o Ian e o Rafael. Eu gostaria de pedir para vocês se apresentassem. Ian? Bom, eu sou o Ian, sou um dos sócios aqui da 77 também. Sou head da área de BI aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre tracking, sobre como mensurar bem os lançamentos hoje. Fala galera, meu nome é Rafael, sou gestor de tráfego aqui na 77 e eu sou responsável pela área de coproduções e lançamentos também e cuido aí de alguns clientes da agência. Legal. Para quem não sabe aí, como eu já disse, a gente já fez vários lançamentos, a gente está em lançamento, inclusive agora, e nesse podcast de hoje a gente vai falar sobre como mensurar seus lançamentos da melhor forma possível, porque é bem importante mensurar que muitas vezes a gente não sabe o que deu certo e o que deu errado se você não tiver uma boa mensuração, e aí quando você vai replicar um lançamento, se você não tem os dados, se você não tem o estudo do passado, você não consegue mudar situações, fazer novos testes, e conseguir mais resultados, né? Que o Ian, ele que faz todas as partes, tudo de BI na 77, faz toda a parte de tracking, né? Que a gente chama de um lançamento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a galera aí que você anda fazendo e como que tá os lançamentos de agora. Ah, legal. Assim, na verdade, antes eu queria até falar um pouco sobre o que é isso, assim, né? O que é tracking, porque Boa. eu acho que é um assunto que ainda no nosso mercado ele é um pouco negligenciado, assim, porque a gente veio de agência tradicional, né? A gente trabalhou no mercado mais de e-commerce e tal. Esse mercado ele já está bem mais maduro nesse sentido. Então, grandes players de e-commerce eles já têm muito mais informação e muito mais dados sobre o que eles estão vendendo, né? Sobre os produtos, sobre as campanhas. E tudo isso é feito com uma série de técnicas, né? Uma série de formas de você basicamente medir as informações que são importantes para você, né? Então a gente já tem um monte de informação relevante nas próprias mídias, né, Facebook, no Google e tal, mas tem muita informação do outro lado, né, no site de quem está anunciando, dos próprios consumidores, né, dos próprios leads, dos usuários, e tem muita informação que é possível coletar disso tudo para trazer resultados, né? O objetivo é sempre melhorar o resultado. E basicamente o que a gente vai falar aqui sobre hoje é sobre como a gente usa os dados disponíveis, como que a gente coleta esses dados, como que a gente vê eles para trazer esses resultados que, enfim, né, que todo mundo quer no final. E aí sobre a sua pergunta, assim, hoje aqui na 77 eu estou responsável, né, igual você falou, por toda essa parte de fazer o tracking dos parceiros que a gente está lançando. E até uma coisa que a gente mudou recentemente, né, que a gente está até apostando de certa forma para poder a gente tem um time, uma área aqui na empresa dedicada a isso, né, para a gente poder avançar, né, porque é uma área que, enfim, ela é tecnologia, né, então tem muita coisa nova surgindo o tempo todo, tem muita coisa interessante para fazer. E todo mundo, provavelmente todo mundo que está ouvindo trabalha com lançamento ou pretende trabalhar e já conhece bem do marketing e sabe o tanto de coisa que você tem para fazer, né? Você tem que criar site, você tem que escrever copy de e-mail, você tem que pensar em criativo de anúncio, você tem que pensar em público-alvo, enfim, né? Se eu for ficar falando aqui, eu não paro É mais. um serviço completo quase, né? Uma pessoa tem que para lançar. Exatamente. E o que eu vejo muito é que essa parte, como ela é muito técnica, né, como envolve um pouquinho de programação às vezes e tal, e às vezes o pessoal acaba tendo um pouco mais de dificuldade por isso, ela é deixada um pouco de lado, assim. Então, a gente está apostando nisso agora, assim, né, em ter uma área aqui na empresa dedicada a isso, para ter pessoas olhando só para isso, né? Porque é óbvio, se você deixar a mesma pessoa que é responsável pelo copy, pelo tráfego, por tudo fazer isso, vai acabar ficando de lado mesmo, porque não adianta se ter um
puta de uma coleta de dados super avançada se você não tem um copy bem feito, né? Se você não tem o básico bem feito, tá? A gente está falando de uma coisa aqui que já é mais avançado, né? Sim, só para dar um exemplo para o pessoal aí que está começando e não sabe direito qual a importância disso, ainda não entendeu muito bem, quando você faz um lançamento, você está coletando leads, né? Então você está trazendo pessoas para sua lista de e-mail e depois você vai jogar essas pessoas para uma semana de pré-lançamento, né? Que é uma semana de aula grátis ou de desafio, um treinamento ali, e depois você vai efetuar uma venda. E é muito interessante você saber, né? Quando você está formando uma lista, você pode fazer de várias formas. Uma das formas é captar os leads orgânicos, né? Então as pessoas chegam até seu site, você está ranqueado lá no Google, ou elas vêm pelas suas mídias sociais e entram na sua lista de e-mail. Uma outra forma é usar o tráfego pago, né? Então você pode fazer isso com campanhas de Facebook, com campanhas de Google, né? Google, quando fala, é Google, YouTube, e Facebook e Instagram. E aí você monta uma lista, né, usando todos esses canais de entrada para as pessoas virem até a lista, e depois quando você faz uma venda, se você não souber por onde essa pessoa entrou, né, qual mídia te trouxe mais retorno, como você vai num próximo lançamento investir mais se você não sabe o que estava dando certo, o que deu certo na outra, né? Então, essa é uma grande dúvida e é muito difícil fazer um traqueamento muito perfeito. As pessoas normalmente têm muita dúvida nisso, mas é muito importante saber se o lead que está comprando de você, ele veio do Google ou ele veio do Facebook. E você pode ir até níveis mais baixos, né? Saber de qual anúncio que veio, de qual campanha, qual grupo de anúncios de Facebook. Então, para um próximo lançamento, você entende qual comunicação que deu mais certo, qual o público que deu mais certo, que realmente trouxe retorno financeiro. Isso. Nós passamos por uns problemas de traqueamento, né? Uma conta que o Rafael cuida, né? Aqui na 77. E aí fala um pouco pro pessoal, Rafael, o que foi a mudança aí quando arrumamos esse modelo de acompanhamento, né? Que é esse tracking desse cliente. Cara, e assim, entrando um pouco mais profundo sobre o que você estava comentando aí, antes de entrar nessa questão desse problema, se a gente for falar de Facebook, né, como que funciona as campanhas do Facebook, né? Elas funcionam por um algoritmo, né, que ele mesmo vai se otimizando conforme ele vai tendo indícios de que um usuário fez determinado comportamento, né? Então, para uma campanha de leads, se o seu tracking ele não tá bem configurado, se assim, quando a pessoa entra na página, clica no botão, finaliza o cadastro e o Pixel consegue contabilizar essa ação, todo o algoritmo da campanha vai estar desconfigurado, né? E isso vai impactar diretamente nos resultados da sua campanha, né? O algoritmo ele não vai entender o que o usuário está fazendo e, consequentemente, ele vai impactar os seus anúncios para pessoas desqualificadas, porque ele tenta entregar para as pessoas que têm aquele determinado comportamento, né? Então, se ele não consegue entender aquilo, ele vai entregar para as pessoas erradas e, assim, com certeza o seu preço por lead vai subir, o seu preço por compra vai subir. E foi exatamente isso que estava acontecendo, né? A gente não estava conseguindo enxergar algumas ações de determinados usuários e depois que a gente fez essas correções, a gente conseguiu abaixar bastante aí tanto o nosso preço por lead, preço por compra, e até entender qual foi o caminho que o usuário levou até aquele determinado, até aquela determinada ação, né? Por qual campanha ele passou, o que ele fez, qual conjunto de anúncios ele deixou de passar e coisas assim. É interessante também que até o modelo de remuneração que a gente tem com esse parceiro é em cima do lucro. Então a gente pega o tanto que ele vende, né? Tira ali o custo de mídias pagas, o tanto que ele vende de mídias pagas, né? Por anúncios pagos que a gente faz para ele. E em cima desse lucro a gente tem uma porcentagem, né? Então se o negócio não está sendo medido direto, fica impossível de direito, né? Fica impossível a gente fazer uma cobrança, né? E aí ou ele vai se perdendo ou a gente. Então é muito importante saber exatamente a origem de cada venda e qual o retorno que está tendo cada mídia. É bem por aí, né? Exatamente. Com certeza, assim. E assim, eu acho que um grande problema, assim, que eu vejo nesse sentido é exatamente você, às vezes, está medindo, mas você não está medindo com muita precisão, assim. Acho que um grande exemplo, assim, que eu me arrisco a dizer que a grande 90% aí de quem trabalha com lançamento hoje faz isso, assim, se faz, né, alguma coisa com relação a tracking,
colocar o pixel na página de obrigado, né? Disparar a conversão do lead na página de obrigado. Que é basicamente a hora que o seu lead ele preenche o form lá, né? Coloca o e-mail, os dados dele, seja para baixar um e-book, para entrar numa lista VIP, o que for, normalmente ele vai cair no que a gente chama de página de obrigado, que é uma página agradecendo, né? E passando os próximos passos para ele. E o que se costuma fazer, e assim, não está errado, mas o que se costuma fazer é colocar e medir a quantidade de leads que uma campanha gerou a partir da quantidade, do número de pessoas que chegaram até essa página de obrigado. E qual que é o problema nisso? Isso vai superfaturar o seu número de leads. Eu sempre faço isso, eu fazia isso. Não, é super normal, assim. Isso vai superfaturar o seu número de leads porque, por vários motivos, assim. Primeiro que muita gente vai chegar na página de obrigado, a pessoa não vai receber o e-mail, ela atualiza a página ali querendo, enfim, ela não recebeu o e-mail, ela quer saber o que aconteceu, ela atualiza a página e já contou um lead duplo ali, né? Já tá um a mais. Ou então ela deixa lá aberto, fecha o computador, a hora que ela abre o computador dela de novo, aquela página carrega, conta de novo. Então, por vários motivos, se você coloca o seu disparo na página de obrigado, assim, pelas comparações que eu já fiz, você vai ter em média uns 20, 30% leads contabilizados a mais do que o real. E qual que é o grande problema nisso? Assim, primeiro, óbvio, você vai estar tendo um número errado, então às vezes um anúncio, uma campanha que você acha que está indo bem, ela não está indo tão bem assim. Mas o grande problema é o ponto que o Rafael falou com relação ao algoritmo, né? Porque tanto o Facebook quanto o Google, eles têm algoritmos de otimização automática, né? São basicamente uma máquina que vai analisar os seus dados com uma profundidade muito grande, assim, uma profundidade que vai além da capacidade humana de analisar, porque trabalha com dezenas de variáveis ao mesmo tempo, né? E através dessas variáveis ele vai tentar entender quem que são as pessoas mais propensas a comprar o seu produto, ou no nosso caso que a gente está falando aqui, a preencher o formulário de cadastro do lead, né? Então, vamos supor que você está lá fazendo sua campanha, o Facebook vai começar a olhar, pô, esse tipo de pessoa está convertendo, esse tipo de pessoa não está. E aí ele vai olhando isso, né, para vários sinais que ele tem ali de cada usuário, e aí ele vai tentando chegar em um modelo do que é mais, de quem que está mais propenso a Perfil de converter ou pessoa, não. né? Que tá mais propenso isso. Exatamente. E o grande problema se você oferece, esse algoritmo ele vai trabalhar com o dado que ele tem, o dado que você está dando para ele. Só que se você está dando um dado errado para ele, ele vai trabalhar com uma informação errada e isso vai se acumular, né? Então, ele vai começar a ver que pessoas que atualizam muito a página de obrigado, assim, é um pouco exagerado, mas ele vai começar a trabalhar com sinais de pessoas que estão convertendo muito, mas que na verdade não é tão bom assim. E ele pode começar a tentar jogar seu anúncio, direcionar muito seu anúncio para, enfim, casos que vão superfaturar a sua quantidade de leads e no seu resultado final vai acabar ficando pior. E a gente tem sorte, assim, no marketing digital, porque tanto o Facebook quanto o Google, eles são pioneiros, assim, né? Esse tipo de algoritmo a gente chama de machine learning. Então, eles são pioneiros, são as maiores empresas de internet hoje, né? Então, a gente tem sorte de poder trabalhar com algoritmos de ponta, assim, né? Talvez, estão entre os melhores algoritmos do tipo disponíveis no mercado, assim. Então, é um desperdício a gente não se aproveitar disso da melhor forma. E aí, acho que o primeiro passo é você oferecer para o algoritmo um dado que realmente faça sentido ele trabalhar, né? E não um dado que, enfim, que ele vai estar se enganando de certa forma e vai acabar tirando conclusões erradas sobre o seu público, e não é isso que você quer, né? Você quer que ele tire as conclusões mais acertadas possíveis, né? Deixa eu falar uma coisa que eu vejo muito nesse mercado, né? Como o Ian já citou aí, a gente veio do mercado tradicional, né? Eu e ele entramos junto numa empresa em 2014, o Rafa entrou um pouco depois, mas todos trabalhamos com o mercado tradicional. E a gente usava muito o Google Analytics, né? A gente fazia muita análise, muito relatório em Google Analytics, e agora nesse mercado de produtos digitais, a gente não se vê falando de analytics. Mesmo a gente que trabalha com tráfego, acredito que eu uso 10% do que eu usava antes, e até uma falha que a gente tem, e é um gap do mercado, né? Se for pensar como ensinar as pessoas a usarem o GA, porque pra gente isso era obrigação, né? Como
mercado tradicional, e-commerce, você tem que entender isso, né? Não tem como não trabalhar com analytics. Eu vejo uma lacuna meio que nesse mercado, assim, dessa parte, né? Se a gente for lembrar dos tempos de agência tradicional mesmo, o nível de análises que a gente fazia, conversão por hora, por dia da semana, comportamento Dispositivo, internet que a pessoa está usando. A nível de estado, então cidade, então eram várias variáveis que a gente analisava e tomava vários direcionamentos a partir dessas análises, né? E davam bastante resultados, eram resultados expressivos que a gente conseguia tirar dessas análises. Em cima disso eu fiz até um TCC, né? Eu estava comentando com vocês mais cedo hoje, e era exatamente estudando, eu fiz engenharia elétrica, mas meu TCC foi disso, de modelo de acompanhamento, que a gente tinha um cliente, eu comecei a analisar os dados e, por exemplo, a pessoa entrava, o primeiro contato dela com a marca era por um anúncio na rede de display do Google. Se você não sabe, é quando tem os banners ali dentro do site. Então a pessoa entrava pelo display, aí ele viu o anúncio nosso de novo de display, aí ele ia para search e convertia. Esse era o melhor caminho dele, era display, pesquisa e aí conversão. Então, isso tudo com modelo matemático, umas coisas que realmente no mercado digital a gente não vê ninguém falando nada disso, né? No mercado de infoprodutos. Mercado de infoprodutos, isso. O GA, o Google Analytics, com certeza, assim, ele é uma ferramenta bem completa e gratuita e que o mercado explora pouco, assim. Para quem não sabe, assim, o GA, ele basicamente é uma ferramenta, é a principal ferramenta de tracking disponível hoje. Já assim, Google Analytics, viu, Google pessoal? Analytics, né? E é uma ferramenta que você implementa ela no seu site e ele vai medir tudo que acontece no seu site, assim. Então, desde perfil de comportamento das pessoas que estão entrando, ele te mostra informações em tempo real de quem está no seu site, ele te permite fazer muita análise diferente, avançada. Tempo de carregamento de página, né? É tudo. Tempo de carregamento, tem muita coisa, assim, daria para a gente fazer um podcast só sobre o GA, assim, porque é realmente uma ferramenta bem completa. E aí eu acho que até por ser tão completa, talvez o pessoal se assuste, assim, um pouco, porque a interface não é tão amigável, né? Tem muita coisa ali para mexer, então acho que talvez por isso ainda não tenha pegado tanto, assim. Mas eu acho que é questão de tempo, porque à medida que o mercado vai amadurecendo, o caminho é esse, assim. E até um negócio engraçado, assim, para falar sobre isso, tem uma implementação até para esse cliente que o Rafael cuida, que a gente fez justamente para começar a usar o Analytics mais e, enfim, né, se aproveitar melhor dele, assim. E ele é uma ferramenta muito boa para você medir venda, né, e-commerce e tal. E tem uma forma que que a gente conseguiu vincular o Analytics de uma forma que ele enxergue a página de venda do produtor, enfim, né, do produto, e a página de checkout, que no caso era no Hotmart, ele enxerga como sendo um site só. Então, isso é genial, porque você consegue ver de onde as pessoas estão vindo na hora da compra, né? Porque como a Como se compra fosse o mesmo domínio, né? Exato. Isso, exato. Como a compra é feita no Hotmart, né? No caso da maior parte dos infoprodutos, na Hotmart, dos Monetize, então, você ter essa informação é muito valiosa, assim, você consegue analisar a sua página de checkout ali como se fosse realmente o seu site, saber o que está acontecendo com os usuários que entram lá. Caramba, cara, não sabia disso não, que já estava nesse ponto. Então, e aí uma coisa curiosa, assim, né, que deixou claro para mim, assim, tanto que o nosso mercado não usa o GA, é que tinha um erro de implementação do Hotmart lá, que ele estava passando os dados de venda, né, os dados de valor de receita, se era 1.200, ele estava passando 1,20, porque ele estava confundindo onde tinha um ponto, tinha que ter uma vírgula. O famoso. Basicamente o modelo americano, o modelo brasileiro lá. E tava com esse problema. E aí eu conversei com eles lá, entrei em contato com o suporte, eles corrigiram bem rápido, assim. Só que eu fiquei pensando, né? Ninguém tinha visto esse problema até hoje. Aí, pessoal, ninguém usou. Vocês estão conhecendo a pessoa que mudou ali o negócio do Hotmart, ó. Então, agora vai começar a usar o GA certo aí, por favor. E igual eu falei, assim, o Analytics é uma ferramenta muito boa, porque ele te dá uma visão centralizada, assim, do que está acontecendo no seu site. Porque, vamos supor que você tem hoje uma campanha de Facebook rodando, uma campanha de Google Ads, e aí no Google Ads tem uma campanha de YouTube, uma de Search, no Facebook você tem uma de
no próprio Facebook, uma no Instagram, você está trabalhando com e-mail marketing, você tem um SEO bem feito, você tem usuários orgânicos entrando no seu site, você tem afiliados, então você tem um monte de fontes de tráfego diferentes, né, no seu lançamento. E se você olhar as conversões que você tem, né, as vendas ou os leads gerados que você tem no Facebook, somar isso com o que você tem no Google, somar isso com o que está vindo de orgânico, com o que está vindo de e-mail, por aí vai, você vai ter um número muito maior do que o real. Isso acontece basicamente por uma coisa que a gente chama de modelo de atribuição, né, que é basicamente você tentar responder a uma pergunta, assim, vamos supor que uma pessoa comprou seu produto, você precisa responder de quem é o mérito por essa venda. O mérito Quem é do indicou, Google? né? É Quem aquele lugar indicou? que fala. Exatamente. Onde você conheceu o nosso produto? Quem te indicou? Exatamente. Então, vamos supor que o seu usuário ele clicou no anúncio do Facebook, aí depois ele foi lá no Google, pesquisou pelo seu nome, achou lá o seu anúncio, clicou de novo, e depois de uma semana ele recebeu um e-mail com oferta, ele clicou na oferta e comprou. Se você for olhar, na sua ferramenta de e-mail você vai ter lá uma venda, no Google você vai ter uma venda e no Facebook você vai ter uma venda. Então Todos você vai ter a consideram o mesma último venda. clique, né? Isso, todos vão considerar o último clique, mas vendo só o que aconteceu nele ali, né? Então o Facebook só enxerga os dados do Facebook. O Facebook não vai saber que aquele usuário clicou no anúncio do Google, nem que ele clicou numa campanha de e-mail marketing. Do contrário também, né? Então o Analytics ele te permite ter essa visão central, né? Então ele centraliza todas as informações num lugar só, e aí ele vai trabalhar com um modelo de atribuição único que vai valer para todo mundo. Então, existem vários, né? Um deles é o famoso e o mais usado é o last click, né? Que você considera o último clique como o responsável por aquela venda. Então, nesse exemplo que eu dei, seria o e-mail, né? Mas, assim, a gente sabe que esse modelo ele não é suficiente, né? Porque você precisa olhar o começo do funil também, né? Como você disse, né? Se não fosse o Facebook, a pessoa nunca teria chegado ao site, né? Foi o primeiro contato dele. A pessoa entrou pelo Face. E isso tem um Exatamente. peso, né? Isso tem um peso. Exatamente, E o que o já permite é justamente isso, você fazer essas comparações de forma justa, né? De forma que você consiga ver todo mundo pela mesma perspectiva, né? Nada, não pelo viés, né? Que se você olhar no Facebook, ele vai ter o viés do Facebook. Se olhar pelo Google, óbvio, né? Cada um sempre vai tentar puxar a sardinha para si mesmo. Exatamente. Mas o analítico, você consegue ver isso de uma forma única e você consegue, inclusive, mudar os modelos de atribuição, né? O padrão é last click, mas você pode criar, inclusive, seu próprio modelo. Você pode falar, eu quero dividir essa venda em vários pedacinhos. Então, sei lá, 30% dessa venda eu vou atribuir ela para o Facebook, mas os outros 30% eu vou atribuir para o Google e os outros 40% para o e-mail, que foi o último ali. São exemplos. Você consegue fazer da forma que você achar que faça mais sentido e dá para testar isso, inclusive, né? E quais Então, são os principais modelos? Assim, o principal de longe, assim, o mais usado é o last click, né? Igual eu falei, é meio que um padrão de mercado, assim. Mas aí tem first click também. O first click não é tão usado porque, na verdade, sim, o first click e o last click eles têm meio que o mesmo valor, de certa forma, assim, mas é meio que um costume, um padrão de mercado de se usar o last click. Mas o que eu gosto de trabalhar mais é desvalorização temporal, né? Então, você consegue dar uma atribuição diferente por cada etapa do funil. Então, você vai falar, o cara que foi o primeiro contato, né, o first click, à medida que apresentou o usuário para o meu site, eu quero dar tanto. E aí, à medida que você vai chegando mais perto da conversão, você vai diminuindo esse peso, assim, né? Porque como se você tivesse falando o seguinte, tipo, essa mídia que está lá no finalzinho, claro, ela foi importante, mas ela pegou um trabalho já feito ali de um funil que já tinha sido construído, um usuário que já tinha sido alimentado, um usuário que, enfim, já estava em contato com a sua marca, com o seu produto há um certo tempo, ainda mais no nosso mercado, né? A gente sabe que o resultado ele vem de você trabalhar o funil, né? Você trabalhar o usuário ao longo de um tempo, você nutrir ele com conteúdo, né? Então, você pegar e dar todo o mérito ali para a última mídia, o que foi a cereja do bolo ali, é muito enviesado, assim. Então, eu gosto de trabalhar com esse modelo de desvalorização temporal.
você consegue também ajustar, né? O que for fazendo mais sentido ali pro seu caso. No caso de um lançamento, a maioria das pessoas, né, acaba a coleta de leads, a grande maioria faz pelo Instagram e Facebook só, e a gente usa bastante YouTube também, né? São as 3 mídias aí mais usadas, além de quem tem vamos supor que o seu expert tem um orgânico forte, as mídias sociais dele são fortes, redes sociais, então ele também teria um peso forte de orgânico. Mas pensando no lançamento, então, que a captura de lead, ela sempre, quase sempre, vamos pegar esse cenário mais da maioria aí, que é Facebook, Instagram e YouTube. E aí, só que a venda acaba acontecendo por e-mail. Como você acha que a gente poderia mudar? Sem olhar só para o last click, porque a gente sabe que o e-mail, lógico, ele teve a parte do engajamento, mas também teve a parte da captação de lead, que vieram das mídias pagas, né? No caso. Sim. É, esse é um bom ponto, assim, a gente está falando aqui, né, dos modelos de atribuição e tal, mas na vida real nada, nada é tão simples, nada é tão perfeito, assim, porque imagina, o usuário ele tem mais de um dispositivo, né, ele tem celular, ele tem tablet, ele tem computador e tal, e ele interage com a sua marca ali por diferentes dispositivos, e nem sempre você vai conseguir medir tudo do começo ao fim, né? Ainda mais se o seu processo, se a sua jornada de compra é longa, né? Se o cara, enfim, dura mais de um mês e tal, aí as coisas já não são tão simples de mensurar. Então, uma saída que a gente encontrou e que a gente está começando também a implementar já em todos os lançamentos que a gente está fazendo, é gravar a origem do lead no próprio lead. Então, porque esse é o grande problema, né? Quando você gera um lead, e aí esse lead vai comprar um negócio dali 2, 3 meses, um mês, não sei, aí fica muito difícil saber de onde aquele lead veio, e aí você começa a ficar muito enviesado para essas visões mais last click. Então, o que a gente faz você tem lá suas campanhas de geração de lead, a hora que essa pessoa preenche lá o seu cadastro, a gente dá um jeito de mandar junto ali desse cadastro, sem a pessoa nem ver, óbvio, mas a gente envia ele junto com as informações que ela está enviando também, de onde que ela veio. Então, se ela veio de uma campanha de Facebook, se ela veio de uma campanha de Instagram, se ela veio de uma campanha de Google, de orgânico, enfim, o que quer que seja. E a gente vai até o nível mais detalhado, né? No caso do Facebook, a gente sabe a campanha, o grupo de anúncio e o anúncio. No caso do Google, a gente sabe a campanha, grupo de anúncio e a palavra-chave que gerou aquele lead. Então, a gente grava todas essas informações dentro lá da própria plataforma de e-mail. Explica para o E aí pessoal depois... um pouco, se puder, como que é feito por UTM, né? Eu acho que... E que é o TM, né? E aí, basicamente a UTM é um padrão do Analytics, né, é a forma como a gente passa informação para o Analytics. Então, é um parâmetro de URL que a hora que o seu site chegar, a hora que o seu usuário chegar no seu site com aqueles padrões na URL, o Analytics vai saber de onde ele veio. Então, tem o TM Source, né, que é a origem, o TM Campaign, que é a campanha, enfim, tem vários. Então, é basicamente um código que você coloca na URL, e aí daí que o analista tira a informação que ele precisa para saber de onde que aquela pessoa veio antes de chegar no seu site. Uhum. E aí tem uma outra ferramenta também do Google, que é o Google Tag Manager, também extremamente muito boa, assim, e essencial para trabalhar com tracking, que você consegue, assim, o GTM é a forma como eu faço isso, tá? Mas não é a única forma de fazer. Basicamente, a gente consegue pegar dessa URL, que o usuário vem com ela, né? Ele vai clicar numa campanha lá, ele vai chegar no seu site com aquela URL, ele preenche o formulário e tem um campo oculto ali naquele formulário que a gente pega esse código que está na URL, e a gente coloca ali nesse campo oculto. Então, a hora que o cara envia o lead, vai estar lá no seu sistema de e-mail, já vai estar lá como um campo daquele lead, qual foi a origem dele, né? E aí lá na frente, enfim, essa informação você vai ter para sempre, né? Por isso que ela é tão valiosa. Se esse cara comprar um negócio dele 1 ano, você ainda vai saber de onde que ele veio. E provavelmente você vai... E-mail, né? Exatamente. E também, assim, como você tem... a partir do momento que ele é um lead seu, fica muito mais fácil também medir o histórico dele. Assim, nas próprias... O Active Campaign, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente usa bastante de e-mail, e que eu particularmente gosto muito, ele tem um pixel próprio, que a partir do momento que você gera o lead, toda a interação que aquele lead tem com o seu site, ele vai gravar.
Então, a partir daí fica muito mais fácil, né? A partir do momento que o usuário consentiu em te dar uma informação dele, né, no caso do e-mail, fica muito mais fácil você acompanhar ele a partir dali. Então, aí você consegue medir o passo a passo, né, o funil de uma forma bem mais completa, assim. Uhum. E ô, Rafa, nesse cliente, né, que teve toda essa mudança, o que você sentia antes que a falta de um bom acompanhamento estava causando? Até, né, Cara, pode ser em termos gerais, campanha, remuneração, que a gente já comentou aqui. assim, a gente sentia a falta de enxergar bem de maneira detalhada da onde a venda estava vindo mesmo, sabe? Porque antes a gente Uhum. acompanhava direto pelas plataformas, tanto do Facebook quanto do Google, da onde estavam vindo aquelas vendas, né? A gente olhava ali pelo valor de conversão, as conversões e tudo mais. Mas dentro do Active a gente não tinha esse parâmetro correto, né? A gente não sabia se estava passando pelo Google, se ele estava vindo pelo Face, pelo Hotmart a gente também não conseguia enxergar da onde estava vindo da onde que era a origem dessas vendas. E a partir desse momento a gente conseguiu enxergar tudo, né? A gente consegue enxergar tudo dentro do Active. Até para conseguir exportar e fazer relatórios fica muito mais fácil, a gente consegue acompanhar a origem dos leads, a origem dos compradores, desde quando eles tiveram o primeiro contato, que nem o Ia estava falando, desde o momento que eles tiveram o primeiro contato com a gente, do momento que eles se inscreveram em alguma captura, em alguma automação nossa, a gente tem esse controle e até o momento, quanto tempo ele levou para realizar essa compra, sabe? Dentro do Uhum. Active a gente consegue ver também todas as páginas que eles abriram durante esse processo, que tá tagueada por essa espécie de pixel do Active Campaign. Então a gente consegue ter esse nível de detalhamento do comportamento do usuário dentro da própria ferramenta de e-mail, que já é uma puta de uma vantagem. Só um adendo aí, semana passada esse cliente que a gente está falando aqui fez outro 6 em 1, né? Foi o dia maior de faturamento dele, em plena Isso. quarentena aí que a gente está vivendo agora do coronavírus. Então imagina o quanto de dinheiro, o quanto de inteligência você perde se você não estiver traqueando certo. E só uma observação aqui que ele não é lançamento, viu? Ele é perpétuo, funil perpétuo. Então, É um funil nenhum perpétuo. é bem relevante. É um 6 em 1 perpétuo aí que rolou. É, E é a mesma coisa, eu acho que uma analogia boa é como você enviar uma carta para alguém e não colocar o remetente. A pessoa não vai saber de onde veio, de quem veio, né? exato. Então, você não está falando a origem daquele pacote. E no caso do pacote que a gente está falando aqui de traqueamento é do tráfego. Você não sabe a origem do tráfego, a origem daquela pessoa, se ela, da onde ela veio, né? E daí essa importância. E para quem está assistindo aí, esse é um tema bem denso, né? Não é todo mundo que talvez consiga digerir esse assunto, porque exige um pouco mais de conhecimento, mas a gente vai falar mais sobre esse tema, porque a gente vê que é uma carência muito forte das pessoas que mexem com tráfego, lançamento. Então, desde já, eu gostaria de pedir para você deixar seu like aí no canal, se estiver assistindo pelo YouTube, deixar seu comentário, qualquer dúvida sua. E, bom, esse é o episódio 4. A gente está soltando um episódio por semana, tanto no Spotify, na Apple Music, Google Podcasts, em todos os lugares aí você vai conseguir achar o Sevencast. E fique à vontade para seguir a gente no Instagram também e me tirar as dúvidas. É @77digitalmarketing.com. E para finalizar aqui, eu queria pedir uma indicação de livro. Eu já vou dar a minha, já que eu estou puxando isso. Eu vou falar, não tem nada a ver com o assunto, mas é um livro que eu estou gostando muito, que muitas pessoas já indicaram, que é um livro Great Leads. É um livro de copywriting. Ele se eu não me engano, só tem a versão em inglês. Eu acho que a Empíricos fez uma versão em português, mas não tenho certeza. Então fica essa minha indicação para quem quer se aprofundar um pouco mais em copy, né? Em lançamento a gente sabe que é muito importante isso. Então é uma boa indicação. Legal. Eu vou indicar um livro que chama Startup Enxuta, do Eric Ries, que ele também não é diretamente sobre esse assunto, mas é um livro sobre negócio, né? Uhum. Então, ele fala muito sobre como criar uma startup eficiente, né? E, inclusive, ele fala bastante sobre a parte de dados também, que é bem importante, assim. Eu acho que é um livro que dá uma visão legal sobre negócio, principalmente no nosso meio digital, né? Que tem essa pegada mais de startup mesmo, de fazer as coisas acontecerem com agilidade e tal. Eu acho que é bem interessante. Legal, então. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Se tiver no YouTube aí, deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no canal. E se tiver no Spotify, manda isso para alguém da sua equipe lá, o pessoal do tráfego, BI, que eu tenho certeza que vai ter grande valor para eles. Acompanhem nós
e ficamos assim até a próxima. Valeu, Ian. Grande abraço, pessoal. Abraço, tchau, tchau.